Um silêncio sepulcral pairava sobre o vale. Ossos branqueados pelo sol, espalhados como destroços de uma antiga batalha, cobriam um chão árido. O vento uivava entre eles, carregando consigo a lamentação de um povo esquecido. Ezequiel, o profeta, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele vale, um cemitério a céu aberto, era uma profecia visual do estado espiritual de Israel. Morto, seco, sem esperança. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, estava prestes a transformar o impossível em realidade. Esse vale de ossos branqueados seria o palco de um milagre que ecoaria pelos séculos. Um símbolo da esperança que Deus oferece até mesmo nas situações mais desesperadoras. Você já se sentiu como um desses ossos secos? Sozinho, perdido, sem propósito? Se sim, prepare-se para ser redescoberto, pois a história de Ezequiel é a sua história também. Ezequiel, transportado pelo Espírito, adentrou o vale. A cada passo, a visão se tornava mais surreal. Milhares, talvez milhões de ossos, secos e quebradiços, se estendiam até onde a vista alcançava. O sol escaldante batia sobre os ossos, realçando sua brancura macabra. O profeta se ajoelhou, e a poeira se elevou ao seu redor. A pergunta ecoava em sua mente: como a vida poderia brotar de tamanha desolação? A resposta, ele sabia, só poderia vir do Senhor. Aquele vale não era apenas um lugar físico, era um retrato do coração de um povo que havia perdido a fé, um povo que se sentia abandonado por Deus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, estava prestes a mostrar seu poder restaurador. O vento carregava poeira, criando um véu tênue sobre o vale. Ezequiel fechou os olhos e imaginou o povo de Israel, famílias separadas, lares destruídos, sonhos estilhaçados. Eles eram como aqueles ossos, secos e sem vida. Mas Deus havia escolhido Ezequiel para ser o porta-voz de uma mensagem de esperança. Uma mensagem que iria além das fronteiras de Israel e ecoaria através dos tempos. Uma mensagem que dizia: mesmo quando tudo parece perdido, quando a esperança se esvai, Deus é capaz de trazer vida de volta. Ezequiel, com a voz trêmula, profetizou conforme Deus havia ordenado: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vós, e vocês terão vida. Um silêncio sepulcral abafa suas palavras, quebrado apenas pelo farfalhar do vento. Mas então, algo incrível aconteceu. Um tremor percorreu o vale. Os ossos, que antes eram esparsos e inertes, começaram a se mover. Com um estrondo ensurdecedor, eles se encaixavam, formando esqueletos completos. Era como assistir a um quebra-cabeça cósmico sendo montado diante dos olhos de Ezequiel. A visão era cada vez mais surreal. Os tendões se conectaram aos ossos, os músculos se formaram, e a pele cobriu os esqueletos, dando-lhes uma aparência quase humana. Era como se a vida estivesse sendo esculpida em cada osso, em cada fibra. Mas ainda faltava algo. Os corpos estavam formados, mas inanimados. E foi então que Deus chamou Ezequiel. Profetiza ao Espírito e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Com um suspiro profundo, Ezequiel obedeceu. Ele profetizou ao Espírito, convocando-o a dar vida aos corpos. E, num instante, um vento poderoso varreu o vale. O ar se tornou eletrizante, e os corpos inertes passaram a se mover. Seus olhos se abriram, seus peitos se elevaram e caíram em um ritmo regular. Um exército de homens, mulheres e crianças se ergue do chão, fortes e vibrantes. A vida havia sido restaurada. O vale, que antes era um símbolo de morte e desespero, agora pulsava com vida. Milhares de pessoas, unidos por um propósito comum, olharam para Ezequiel com admiração e gratidão. Aquele exército de ressuscitados era uma prova irrefutável do poder de Deus. Uma demonstração de que, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança pode renascer. E era um chamado para que todos os que se sentissem mortos espiritualmente buscassem a Deus, pois Ele é o único capaz de dar nova vida. E assim, o vale que antes era um cemitério se transformou num campo de batalha recém-conquistado. Milhares de pessoas, com os olhos brilhando de vida, se erguiam, prontos para seguir seu líder. Mas qual foi o propósito dessa ressurreição? O que Deus pretendia com esse exército de homens e mulheres que tiveram efeitos colaterais da morte? A resposta veio em forma de uma nova profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus:
Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizerem sair delas, ó povo meu. A promessa de Deus era clara. Ele não apenas havia dado vida a um povo morto, mas também os restauraria a sua terra e os renovaria em seu espírito. Era uma promessa de redenção completa, de um novo começo. A visão do vale de ossos secos nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança nunca deve morrer. Deus é capaz de transformar o impossível em realidade. Ele pode transformar o nosso luto em alegria, a nossa dor em força e a nossa morte em vida. Assim como os ossos secos se levantaram, nós também podemos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. A chave é confiar em Deus, mesmo quando as declarações parecem sombrias. Afinal, se Deus pôde trazer vida a um vale de ossos secos, Ele certamente pode transformar a nossa vida. Assim como Deus restaurou o povo de Israel no vale de ossos secos, Ele também deseja restaurar nossas vidas. A história do vale não é apenas uma lição sobre o poder de Deus, mas uma promessa de que Ele pode transformar tudo aquilo que está morto e sem esperança em algo vivo e cheio de propósito. A ressurreição de Jesus no Novo Testamento é a confirmação dessa promessa. O poder do Espírito Santo, que trouxe vida aos ossos secos, também age em nossas vidas, trazendo cura, renovação e uma nova chance. Mas o que isso significa para você, hoje? Significa que, não importa o quão difícil seja a sua jornada, você pode confiar em Deus. Ele pode transformar a sua vida, assim como transformou aquele vale de morte em um campo de vida. Agora, é o momento de tomar uma atitude. Abra seu coração para Deus e permita que Ele traga a renovação que você precisa. Se você se sente sem forças, sem direção, ou até mesmo seco, saiba que Ele pode restaurar sua vida com sua poderosa graça. Se esta mensagem tocou seu coração, siga o canal Alma e Fé e ative as notificações para mais conteúdos inspiradores. Compartilhe com alguém que precisa de esperança e, juntos, vamos viver a transformação que Deus oferece a todos nós. Deus é capaz de trazer nova vida, e a sua promessa de restauração é para você também. Não deixe de acreditar, pois a ressurreição é real, e ela começa no seu coração.